Professora Silvia Pereira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, mulher maravilhosa, pesquisadora potente, um grito, que eu tenho que dizer isso. Professora, tudo bom? Tudo bem. A minha pergunta é, você que trabalha com recorte de classe, raça, interseccionalidade, intersecciona tudo, e quer dizer, o que a gente consegue ainda, né, com esses nossos olhos, nossas lentes, a minha pergunta é, uma pessoa com deficiência, quando é que ela sai do objeto de estudo e passa a ser protagonista? Bom, Sara, eu acho que teriam várias respostas, possibilidades de respostas para essa pergunta. A primeira é terrível, pode ser nunca. Por quê? Porque a própria ideia de deficiência, como a própria Anaí falou hoje no curso, ela é muito binária, ela é tratada na ideia de que fosse o contrário de eficiência, e na verdade não é. Então, se for adotada essa perspectiva, nunca ela será protagonista. E nós temos forças, sob o ponto de vista da produção de conhecimento e forças sociais que atuam sobre isso, que incidem sobre corpos que querem controlar esses corpos. Nessa perspectiva, as pessoas com deficiência não seriam nunca protagonistas de sua própria história, nem de seu próprio corpo. E existem algumas pessoas com deficiência ainda aprisionadas nesse lugar, e são muitas. A gente pode dizer, sob o ponto de vista de marco histórico, e aí seria uma outra resposta, que no Brasil, por exemplo, a partir da final da década de 70, as pessoas com deficiência dão seus gritos e começam a construir um movimento político para que se tornem protagonistas de sua própria história. Isso no restante do mundo vai começar um pouco antes, a partir da década de 60, tem estudos que mostram isso. Professora, só explica por que a gente está falando do grito. Vamos lá. Eu falando do grito, porque hoje quando eu conheci Sara, que foi maravilhoso, e foi dentro desse curso que está acontecendo aqui na Abrasco, uma das discussões do curso foi, em diversos lugares, profissionais dizem que vão dar voz às pessoas com deficiência. Se vai dar voz, então dá logo um grito, porque ninguém dá voz a ninguém. Ninguém dá voz a ninguém. As pessoas conquistam sua voz, as pessoas gritam para conseguir sua voz. Elas não escutam, né? Exatamente. E o grande problema é quem vai escutar. Né? Então, essa é uma questão. Então, a ideia do grito é essa, e a gente, de uma maneira, né, aquela coisa lúdica, jocosa, a gente chega nessa conclusão, eu e Sara, enfim. Então, a ideia do grito é essa. Temos que gritar. Então, aí vem o outro movimento. Eu entendo que a própria construção, e uma terceira resposta, quando é que se torna protagonista, a construção desse novo modelo social, o modelo social da deficiência, que tem se fortalecido sob o ponto de vista de ser um modelo teórico para estudos sobre deficiência, os estudos de deficiência, os disability studies, ele não se conforma apenas a partir do campo científico, ele vai se conformar principalmente a partir das lutas dos movimentos das pessoas com deficiência em todo o mundo e do protagonismo delas próprias. Então, a gente percebe no campo da pessoa com deficiência um alinhamento interessante entre a produção do conhecimento sobre deficiência, né, o Disability Studies, e o protagonismo político das pessoas com deficiência. Não é exagero dizer que as pessoas com deficiência, enquanto protagonistas, elas forjaram o campo do Disability Studies. Né? Então, se existem pesquisadores que estão se dedicando a isso, foi a partir do protagonismo das pessoas com deficiência. Mas se esses pesquisadores assumirem um lugar da arrogância acadêmica, que é muito comum, eles não permitirão que essas pessoas com deficiência deixem de ser seus objetos. Eles não enxergarão, né, como protagonistas, e sim talvez como objetos. Então, não é possível uma ciência, né, e aí eu lembro do Boaventura Souza Santos, né, de uma ciência prudente para um mundo decente. Não é possível uma ciência sem a articulação com os movimentos sociais, com os movimentos das pessoas, sem saber o que é que está acontecendo. Né? Então, são 3 possibilidades, no mínimo, de respostas, que são essas aí que eu joguei. Beijo. Beijo, professora. Muito obrigada.